Capítulo 14. A astarquia de Israel. A anarquia dos tribunais industriais de Terceiro Conselho. A monarquia política. Por 2 séculos, a sinarquia mosiana foi mantida, apesar das circunstâncias que militaram contra ela. Na Síria e na Palestina, o afastamento de qualquer metrópole dórica tendia a fazer com que a tradição espiritual de Moisés se perdesse no Espírito de Deus. Assim, o Conselho dos Deuses, com seu presidente, sob o nome de juiz, teve que suportar o peso, não apenas do governo propriamente dito, mas da tendência da autoridade de ceder à rotina e perder sua iniciativa erudita. Por outro lado, o Terceiro Concílio, o dos antigos, estava perpetuamente tentando fundir seus costumes com os celtas das federações juníacas que o cercavam. A partir de então, o objetivo universal de Moisés e dos ortliodos egípcios, caldeus e persas que apoiaram seu movimento deu lugar a necessidades nacionais imediatas de combate, por assim dizer, para contornar a fusão religiosa e social com os meios circundantes, e consequentemente, a um sectarismo religioso, um particularismo político, inevitável em tais condições. Esse espírito, que se encontra na Babilônia, mas multiplicado 100 vezes pelos suspiros de um patriotismo martirizado, presidirá de Esdras escrita ou transcrição dos livros que compõem a Bíblia. Portanto, no capítulo anterior, distingui várias vezes a aliança pessoal de Moisés da aliança consequente dos israelitas, e ainda mais dos judeus, isto é, de uma ou duas tribos, quando os 10 foram tomados de Nínive e dispersos. Tudo o que é próprio de Moisés e da sua aliança pessoal pertence à Bélgica integral da humanidade. Todo o resto serve como um suporte secundário, um meio transitório de transmissão e, nesse aspecto, merece o respeito de todo pensador. Mas seria uma idolatria singular dar ao cavalo a mesma importância que ao cavaleiro, aos passos do mensageiro e à própria mensagem. A situação da sinarquia judaica depois de Moisés não era menos difícil do ponto de vista internacional do que do local. Para os ortodoxos de Osíris, esse movimento mosíaco, como o de Naxus e Cadmus, foi uma espécie de colonização egípcia. Os 2 primeiros concílios do Egito, que eram anticonquistadores, sempre olharam favoravelmente para este ramo dórico, crescendo na Palestina, desde que não tomasse o Império Pontus-Matic da Assíria como seu guardião. É justamente por isso que este último sempre foi muito atento ao que estava acontecendo, templo da língua e na cidade de Jerusalém, bem como em Samaria. Todas essas causas, externas e locais, imprimiram nesse pequeno povo um caráter forçado de desconfiança, exclusivismo e fanatismo. Nas grandes metrópoles, em torno de uma grande universidade sagrada, um centro de iniciação, não havia fanatismo possível, sendo a ciência e o religião uma só, à vista de todos. Mas ali, em contato com jônios tendendo a materializar tudo, com poderes oligárquicos e monárquicos, há muito libertos de toda obediência ao rancio. A autoridade, o sacerdócio, reduzido a seus próprios recursos, carecia precisamente de exercício intelectual, atmosfera científica, e teve que se afastar pouco a pouco da ideologia moisíaca. Evidentemente isso não aconteceu de uma só vez, mas pouco de uma vez, como os sacerdotes do Egito disseram a Slabon. Mas o que não mudou tão rapidamente entre eles foi o poderoso impulso moral que sua intransigente Dorianisine lhes dera e preservara para eles. Esses homens dos 2 primeiros concílios, à medida que se estreitavam, tornaram-se mais tenazes, como uma mão apertando um depósito que deve ser defendido, e que o olho não tem mais tempo para considerar à vontade. As visões da aliança direta e pessoal de Moisés com a providência foram assim cumpridas, uma vez que a espada de sua palavra, encerrada em uma bainha tripla, foi mantida por um aperto firme, até que o profeta, a quem ele havia designado como seu igual, a desenhou, à vista de toda a raça humana, um círculo luminoso, chamando todos os povos à reconstituição do ciclo universal, do reino de Deus. Como sempre, foram os interesses imediatos e materiais que declararam guerra aos de ordem superior e, assim, os contiveram. Mas os verdadeiros revolucionários nunca estão entre o povo, e estão sempre entre aqueles que exploram sua credulidade. É por isso que, pouco mais de 200 anos antes de Cristo, veremos um aventureiro tentando tomar o poder, atropelando a autoridade. Este período foi, aliás, um período de comoções gerais. Troia acabará de entrar em colapso, sem que o reino metropolitano da Assíria, nem o da Índia, a que reclamava,
pudessem vir em seu auxílio. Enéas já estava na Itália. O Egito teve que repelir uma invasão junica da Síria, que havia chegado até Tebas. Em seguida, os reis de sua 20ª dinastia devolveram golpe por golpe aos sírios, em seu próprio país. Foi sob a capa desses problemas que Abimeleque levantou sua bandeira anarquista reivindicando a coroa, em prejuízo dos 2 primeiros concílios. Ele naturalmente apelou para os prud'hommes de Siquém no plebiscito seguinte. Juízes, capítulo 9, v2, o que é melhor para vós, ser governado pelo concílio dos 70, ou ter apenas um homem para vos governar? O Euclide de Siquém impôs-se voluntariamente por uma quantia considerável, e Abimeleque com esse dinheiro levantou um exército de miseráveis e Ibidem, capítulo 9, v4. Os 70 foram abatidos, e Ibidem. Versículo 6, então todos os habitantes de Siquém, reunindo-se com todas as famílias da cidade de Melo, foram e constituíram rei Abimeleque, junto ao carvalho que está em Siquém. Mas enquanto essas coisas estão sendo feitas, o mais jovem dos 70 ainda está respirando, Jonatas está vivo. Ele corre, sobe nas pedras sagradas, ele tem pá para ele os habitantes de Siquém, e fazendo das voar-se uma muralha de seu corpo e de sua vida, ele faz o seguinte discurso, JWYCS, capítulo 4, v8 a 16, e as árvores se reuniram um dia para eleger um rei, e eles disseram à oliveira, seja nossa lembrança, chuva. A oliveira respondeu-lhes, posso deixar meu suco e óleo, úteis aos deuses e aos deuses, para ir e me estabelecer acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira, vem e reina sobre nós. A figueira respondeu-lhes, que eu produzo um suco muito doce, um fruto excelente, posso então abandoná-los para ir e se estabelecer acima das árvores? Eles foram novamente para a vinha e disseram-lhe, venha e tome o cetro de nós. A videira respondeu-lhes, meu vinho é a alegria de Deus e dos homens, posso abandoná-lo para ir e me estabelecer acima das árvores? Ao linho, a assembléia das árvores diz ao buche, venha e seja nosso rei. Lebuisson respondeu, se me fizeres rei, vem descansar sob a minha sombra, se não o quiserdes, que o fogo saia do mato e que devore os cedros do Líbano. Considere, então, conclui Jonaão, se você fez uma ação justa e inocente ao estabelecer Abimeleque para seu príncipe. Mas, se você agiu contra a justiça total, deixe o fogo sair de Abincleque, e consuma os habitantes de Siquém e Melo, e devore Abimeleque. Essa, em Israel, foi a primeira tentativa da política de quebrar o organismo social, ditada por Deus. Merece toda a nossa atenção. É o terceiro concílio, é a vontade dos tribunais populares industriais que, a princípio, deixa de ser sinárquica, sob a excitação de um anarquista ambicioso. Este último, para atropelar a autoridade que está entre ele e o poder pessoal, usa o apelo ao povo, e é plebiscitado. Por um violento golpe de Estado, afogou em sangue o poder impessoal, o conselho de 70 magistrados leigos, chefiado por um grande juiz. É impossível admitir com demasiada força moral a antiga Constituição moisíaca, que, respirando apenas um homem, animando apenas Jonatas, no entanto se eleva com tal poder diante do crime triunfante. Todo mundo tinha lido no livro de Juízes a continuação dessa história. Capítulo 9. V23, o Senhor enviou um espírito de ódio e aversão entre Abimeleque e os habitantes de Siquém, que começaram a odiá-lo. Assim termina sempre o pacto de anarquia pelo qual um homem ambicioso explora a credulidade de um povo para governar pessoalmente. Em 3 anos esse experimento foi feito, Israel retornou à moisíaca sinarquia. Este período foi, como já disse, muito conturbado. Na Índia, os áreas dos Hinduku tendiam a imobilizar e fechar sobre si as velhas classes ou castas, até então permeáveis umas às outras, seja por meio da exaltação de valores, de baixo para cima, seja por meio do rebaixamento de não-valores, do topo para a base do edifício social. Na China, a dinastia dos Qban estava prestes a ser extinta, e dar lugar à dos Xiou. Na Assíria, Sansivul III estava prestes a chegar ao trono, e compensar com consideráveis obras públicas pelo declínio do cesarismo genivite. No Egito, como nas Índias, o sacerdócio, há muito forçado pelo cisma a uma política de reação, deveria suprir a impotência dos últimos Itâmidas, verdadeiros reis ociosos, diz Diodoro.
Ramsés III lançara o último esplendor daquela raça de reis da justiça outrora poderosa, e que, diga-se, fora enviada ao Egito pelos 2 primeiros concílios da Etrúria. Giz Ramsés, na verdade, o título de Laertes. Na Grécia, a filiação indiana dos Heráclides estava mais uma vez tentando trazer o Peloponeso de volta à estabilidade das instituições antigas. Na Síria, momentaneamente domada por Ramsés III, as federações agitadas pelos quetas ainda se preparavam para abalar o domínio do Egito. O mundo inteiro hesitou entre um passado que não era mais compreendido e um futuro que a divisão do intelecto não permitia mais definir ou preparar para ele. Por quase um século e meio, a sinarquia instigada por Moisés ainda manteve seu equilíbrio. Não posso me preocupar aqui com a história sagrada propriamente dita e santa, de fato, separando a política nacional do eligion esotérico e do organismo de Moisés, observamos as manifestações que brotam como relâmpagos dos 2 primeiros concílios para defender o depósito intelectual e social, legado pela epopeia do Sinai. Os procedimentos políticos adotados para a conquista da Palestina não podem ser dados como modelos para os governos mais do que os dos quiritas romanos para despertar e explorar em seu próprio benefício a divisão das sociedades italianas. De Josué em diante, devemos levar em consideração o que diz o livro de Juízes, capítulo 2, v. 10, levantaram-se homens que não conheciam o Senhor. Assim, não há erro mais perigoso, tanto do ponto de vista religioso quanto social, do que confundir a obra direta de Moisés com a consequente política do povo comum que lhe serviu de apoio. Certamente, lições nobres sairão dos 2 primeiros concílios lutando com a dificuldade das circunstâncias. Mas é preciso saber fazer uma seleção muito exata do trigo puro do organismo mosaico do joio, que inevitavelmente tomará seu lugar, do velho programa universal do particularismo nacional, que se apertará mais sobre si mesmo, ao mesmo tempo em que sufoca o espírito sob a letra. O título de povo de Deus não pertence a nenhuma nação, mas a toda a humanidade que anda no reino de Deus, como testifica a palavra do Senhor Abraão Sefer, capítulo 22, v. 18, todas as nações da terra serão abençoadas por aquele que vos foi tirado. Se pertence a Israel mais particularmente, é em um sentido especial e temporário. Escolhido por Moisés para ser o guardião de seus livros dorianos e de sua constituição social, em conformidade com o antigo reino de Deus, Israel certamente merece, graças ao cisma de Irshou e suas consequências políticas, ser chamado de povo do princípio unitário ou masculino, mas esse mérito cessa de fato e de direito, assim que as 12 tribos não guardam mais a aliança de seu fundador. Não mais penetram no espírito de seus livros herméticos, não mais percebem em seu organismo social seu programa sinárquico. Ora, a vontade do Prud'homme popular, confinada ao Conselho de Anciãos, tende perpetuamente a essa privação sob os incentivos da política pura. Para o Egito, para a Índia, para a Síria, para a Pérsia, para a Síria, para a Lídia, para a Grécia, para a Etrúria, Israel só poderia ser um pequeno templo móvel de Oriã sem uma metrópole própria. Ora, todos os estados onde predominou o cisma jônico devem necessariamente odiar esses puritanos, cujo tipo de organização lembrava uma ordem de coisas eminentemente social, mas antipolítica. Para os templos ortodoxos do Egito, ao contrário, Israel era, e nunca foi, mais de uma das 1000 colônias, um dos 1000 ramos, que haviam surgido em todo o mundo. A situação teria sido mais clara se os 2 primeiros concílios israelitas tivessem sido capazes de se manter em um nível de ciência, tal como era necessário para o tríplice restabelecimento da antiga universalidade, que Moisés tinha em vista. Mas já disse o suficiente porque não foi esse o caso. No entanto, o materialismo literal, o particularismo político, não sufocaram de uma só vez o espírito científico e social dessa universalidade. Isso é visível quando Israel se encontra em conexão com templos ligados à Orianisina pré-enoisíaca. Isto é visto em Números, capítulo 22 a respeito do adivinho Balaão, que, embora não pertença a Israel, ouve a palavra de Deus, conhece a doutrina do Altíssimo, vê de olhos abertos as visões do Todo-Poderoso, capítulo 24, v. 5. Isso também é visível em Josué, quando um homem está diante dele, com uma espada nua na mão, no território de Jericó, para lhe dar apoio. Você é um de nós ou um de nossos inimigos? Grita Josué. Nenhum nem outro,
responde o homem, sou um príncipe da milícia do Deus Supremo e, neste momento, venho aqui ajudá-los. Josué atirou-se com o rosto ao chão e respondeu, que ordem dá o meu senhor ao seu servo? Tira, responde o homem, os sapatos, e o lugar onde você está é sagrado. E Josué fez o que lhe foi ordenado, Jome, 1 CHV. Nos Juízes, capitão Vi, a mesma coisa acontece debaixo de um carvalho entre Gideão e um enviado que lhe promete o seu apoio, e lhe prova, por um prodígio, que ele é de facto o anjo da Liga Ortodoxa e um iniciado das mais altas patentes. Havia, portanto, um entendimento secreto e geral dos dórios de todos os países, sobre o qual a particularidade dos dórios deveria ser mantida da mesma maneira. A nacionalidade nacional, levando a um sectarismo religioso que se tornava cada vez mais estreito, espalhou um véu mais ou menos espesso. E quanto mais espesso esse véu se espessar sobre o espírito científico e social da antiga aliança mosiana, mais ao mesmo tempo Israel tenderá a servir a si mesmo como uma metrópole exclusiva, privando-se assim das antigas ajudas que ajudaram Moisés e sua nação, e que por si só teriam permitido a esta última atingir consciente e conscientemente os fins universais, para o qual o discípulo de Getliro o havia constituído. Nessas circunstâncias, a admirável organização neoisíaca encontrou em si um recurso, no qual é bom se deter. Sacerdócios isolados de si mesmos inevitavelmente atrofiam, quando a ciência e a religião não são confundidas neles, como uma e a mesma verdade incessantemente cultivada. É por isso que, de acordo com a organização sinárquica do Egito e do mundo antigo, Moisés constituiu um corpo de iniciados leigos, a conselho de seu antigo mestre. É por isso que, fiel à antiga doutrina dórica, que de forma alguma proscrevia o jônico, mas o sintetizava, ele tinha, através da instituição feminina dos Aimas e do Nazaria, salvaguardado a espontaneidade e a ajuda que ela poderia dar à rotina sacerdotal. No mosaísmo primitivo, a iniciação feminina é facilmente vislumbrada. É visível e inegável em Maria, na religião irmã de Moisés e membro do Conselho de Deus, também é perceptível em uma série de símbolos, como do que os sacrifícios peculiares às mulheres, cordeiros, pombas, rolas. Enquanto a sinarquia for mantida, a igualdade dos sexos nos três concílios ainda é inegável. Débora era ao mesmo tempo uma profetisa e a chefe do Conselho dos Deuses, ou um grande juiz. Os homens tinham o carvalho como seu arre simbólico, Débora realizou seu tribunal arbitral sob o palmeiras. Juízes, capítulo 4, v. 4, 5. Este fato, juntamente com o papel sacerdotal de Maria, a primeira das Aimas de Israel, mostra que, se Moisés tomou partido contra a anarquia política dos Dionísias, ele ainda assim preservou, na terra como no próprio céu, o velho dogma de Han sobre a igualdade e a união indissolúvel do masculino e do feminino, tanto no estado social quanto na igreja. Mais tarde encontraremos a iniciação feminina em outra Maria dedicando ao Senhor, através do Nazarete, um menino que será Jesus Cristo. Na proporção em que o sacerdócio tende à preservação de um papel puramente oficial, a espontaneidade da defesa do mosaicismo antigo surgirá quase exclusivamente do Nazarete inseparável da iniciação feminina, e também do concílio dos deuses recrutado pela seleção de adultos e pelo exame. Quando este último for dizimado por novos Abimeleques, a sinarquia assassinada, não podendo mais se defender através do órgão dos dois primeiros concílios, de forma científica e regular, ainda inspirará os videntes, os profetas reduzidos a um protesto mais ou menos místico. Essa classe de homens e mulheres tocou em todos eles. Os templos antigos desempenham um papel considerável, e é necessário entrar aqui em alguns detalhes. Entre os modernos, Psichedrega aplicado às ciências e artes da adivinhação, como a antiguidade as entendia, é quase letra morta, por 1000 razões. Os mesmos homens que, entre nós, esfregados com um descendente extremamente superficial, professam mais profundo desprezo pelas manifestações proféticas dos antigos templos, são quase sempre os mais supersticiosos. Eles são como crianças que se gabam e gritam na escuridão, para que o bicho-papão ou algum fantasma não apareça. Mas eles acreditam, mais do que dizem, nos sonhos de sua esposa, em seus pressentimentos, e se estiverem doentes, no sonâmbulo, no puxador de cavidades, no boticário ou na água de Lourdes, o que é quase a mesma coisa, quando a mulher doente afeta um caráter crônico e grave. Por outro lado,
o ignorante bíblico se comporta exatamente da mesma maneira, embora na direção oposta, e é a mesma superstição invertida. Ele nunca supõe que por trás dos antigos profetas havia o ensinamento esotérico dos templos. Assim, desde o estabelecimento do protestantismo, a história registrou atos sangrentos, tão traiçoeiros quanto aqueles pelos quais os reformados censuram o catolicismo romano. Na Guerra dos Camponeses Alemães, foi o profetismo agnóstico que respirou a fúria assustadora e as manifestações monstruosas dos loucos do anabatismo. É o mesmo bibliolatismo agnóstico que, sob o incitado dos missionários americanos, tem, no século atual, provocado, Bíblia na mão, a revolta dos tapings na China. É por esta razão, como por muitas outras, que as antigas universidades proibiram a prática de todos os apóstolos esotéricos na iniciação. Assim, o profetismo foi cientificamente compreendido e ensinado, pois se o dom dele vem de Deus ou da natureza hiperfísica, mais uma razão para cultivá-lo com a ciência e com a arte, às quais pertence. Sem isso, em vez de ter verdadeiros profetas e profetisas, a antiguidade teria, como os tempos modernos, apenas empiristas infelizes voltando-se para o charlatanismo forçado, explorando a superstição ou a ignorância pública e merecendo o pouco crédito que se atribui à sua prática. Um fato extremamente notável a ser notado é que os templos da Ásia, que atualmente ainda conservam a tradição da ciência antiga, não são mais severos em relação a esse tipo de pessoas, e que eles nunca admitem em suas iniciações sonâmbulos ou o que os espíritas da Europa e da América chamam de médium. A faculdade de adivinhação tem, de fato, essa característica muito perigosa, que quando não é uma porta de luz aberta acima para o mundo divino, é uma boca de escuridão escancarada abaixo para o mundo infernal, ou, se você quiser, para o lugar apropriado das almas inferiores. Foi dito que a faculdade profética pertencia particularmente ao que é falsamente chamado de raças semíticas. Nada é menos exato, e nenhuma das faculdades conhecidas ou desconhecido para a alma não é a peculiaridade de uma raça mais do que de outra. A atual tendência naturalista, que consiste em invocar a raça para explicar o que não se compreende, merece ser corrigida, e isso é fácil. Na humanidade, a raça é para as almas o que na ordem natural, física, o Shiny está para a semente, e tudo depende da cultura. Dame Laplanders, Palagons, negros da África Central, em menos de um século de educação, farei de vocês física, intelectual, moralmente, iguais às melhores raças cultas. Se os dons psíquicos em questão aqui pudessem ser reivindicados por uma raça e não por outra, seria o celta que teria que ser colocado no primeiro posto. É disso que os chamados semitas e os arianos herdaram. Foi também ela quem lançou no deslumbrante amo de Joana d'Arc o seu último brilho incontável do profetismo espontâneo, do divino Psichnarbik. Atualmente, este dom só é habilmente cultivado nos santuários de Tibet, Himalaya e entre aqueles que os chineses chamam de Montagnards. Na antiguidade, aqui estão os nomes dos outros que falavam da arte sibilina, de Aristóteles, Plutarco, Plínio, Marciano Capella, Solino, Eliano, Strabou, Varrão, Ovídio, Virgílio, Próper, Tibulo, Lucano, Juvenal, Crisícia, P.E., Nevius, Piso, Apolodorus, Eratogênes, Leraclides Pontus, Pausânias, Ausonius, Cícero, Lívio, Eloro, Tácito, Suetônio, Suidas, Eusébio, Diodoro Sículo, Valério Máximo, Amiano Marcelino, Macróbio, Coelius Rodiginus, Fienes de Alicarnasso, Alu Geli, Sérvio, São Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Justino, Lactâncio, Nicetas, Zonari, Eutímios e Gabenus, etc., etc. Eu cito esses autores apenas para mostrar a universalidade da ciência divinatória dos templos. Quanto a esta última, meu objetivo não é mais justificá-la ou criticá-la do que a teurgia, a astrologia, a magia e a alquimia dos santuários. Limitou-me a observar e só isso. O vidente ou vidente puramente passivo estava sempre sob o controle imediato do sacerdócio. Aqueles que, ao contrário, eram científica e pessoalmente mestres de suas faculdades psíquicas, e que podiam controlá-las por todas as outras artes muito numerosas da mesma ordem, constituíam propriamente os profetas e os profetas. Han havia instituído colégios sibilinos em todos os templos, em todas as cidades sagradas que, na Ásia e na Europa, traziam, desde seu tempo,
um de seus nomes, o de Nissa, por exemplo, que significa em sânscrito espírito. No Egito, cada pirâmide tinha seu profeta erudito. Em Caldeia, o mesmo choponto-se na hierarquia quádrupla de estudiosos com os nomes de Cartumim, Aixafins, Mecaspirnes, Quesadins. Os principais colégios sibilinos da época eram os de Var, Amon, Delfos, Cumai, Eritraia, Samos, Cumai em Eolis, Gergitas em Troia, Ancira na Frígia, Tiirtes na Itália, Han ou Hun na Ásia, Taurin, Antiga Belgrado e, finalmente, os templos celtas do Varaha, de Bibracte, até a ilha de Seine, de Li e Dyn, Londres, até os templos da Irlanda, Escócia e da ilha Amém. Item no tempo de Tarquínio, o Velho, ainda havia em Etrurico 9 volumes de profecias sibilinas, dos quais os anarquistas Prudhomes de Roma queimaram 6. Em Roma, a hipocrisia política dos Quiritos, a fim de fazer uma aparente concessão à antiga autoridade, permitiu um colégio de 2, depois de 10, e de 15 sacerdotes para a custódia e interpretação desses livros. Em seguida, a aparência de um sacerdócio etrusco, que os senadores haviam permitido que permanecesse, enviou a vários templos na Ásia e na África P. Gabino, M. Otávio e Lúcio Valério, em busca de outros livros genetálicos ou proféticos. Esse fato mostra, mais uma vez, a velha universalidade religiosa e acadêmica, que a política havia mascarado. Augusto tinha os livros que o soberano pontífice, César, infelizmente, tinham escolhido, e foram colocados sob o pedestal de uma estátua de Apolo. Sob Tibério, alguns deles foram levados. Sob Honório, a ignorância fanática fez com que fossem queimados. Os 8 livros sibilínicos que chegaram até nós são quase inteiramente apócrifos. No entanto, a bela salmodia da prosa dos mortos ainda invoca a Sibila em pé de igualdade com os profetas hebreus, e não há católico que não estremeça diante das lembranças fúnebres despertadas nele por estas palavras, Teste David CMN Silila. Quanto à palavra Sibila, Sérvio diz que é formada por Ziou bola, vontade, voz, conselho de Zeus. Até a ilha de Seine, de Li e Dyn, Londres, até os templos da Irlanda, Escócia e da ilha Amém, item no tempo de Tarquínio, o Velho, ainda havia em Etrurico 9 volumes de profecias sibilinas, dos quais os anarquistas Prudhomes de Roma queimaram 6. Em Roma, a hipocrisia política dos Quiritos, a fim de fazer uma aparente concessão à antiga autoridade, permitiu um colégio de 2, depois de 10, e de 15 sacerdotes para a custódia e interpretação desses livros. Em seguida, a aparência de um sacerdócio etrusco, que os senadores haviam permitido que permanecesse, enviou a vários templos na Ásia e na África P. Gabino, M. Otávio e Lúcio Valério, em busca de outros livros genetálicos ou proféticos. Esse fato mostra, mais uma vez, a velha universalidade religiosa e acadêmica, que a política havia mascarado. Augusto tinha os livros que o soberano pontífice, César, infelizmente, tinham escolhido, e foram colocados sob o pedestal de uma estátua de Apolo. Sob Tibério, alguns deles foram levados. Sob Honório, a ignorância fanática fez com que fossem queimados. Os 8 livros sibilínicos que chegaram até nós são quase inteiramente apócrifos. No entanto, a bela salmodia da prosa dos mortos ainda invoca a Sibila em pé de igualdade com os profetas hebreus, e não há católico que não estremeça diante das lembranças fúnebres despertadas nele por estas palavras, Teste David CMN Silila. Quanto à palavra Sibila, Sérvio diz que é formada por Ziou bola, vontade, voz, conselho de Zeus. Os dórios e os eólios diziam, de fato, Zios para Bios ou Tios. Mas, sem rejeitar essa etimologia, é impossível não ver que ela tem suas raízes em línguas anteriores. O egípcio moisíaco, tratado com as chaves necessárias, da SHYBYLL, retorno em redemoinho à substância divina. O movimento psicúrgico em questão não poderia ser melhor retratado. Sabemos por Pausânias que os antigos hebreus tinham, sob o nome de Shiba, uma escola profética, que alguns trazem dos colégios sibilinos da Babilônia com os Abramidas, outros dos do Egito com Moisés. Reis, livro 1, capítulo 9. E nos tempos antigos, em Israel, todos os que foram consultar a Deus disseram uns aos outros, vinde, vamos ao vidente. Pois aquele que agora é chamado de profeta era então chamado de vidente.
É através dessas artes que, ao longo da antiguidade, a porta das gerações, a reentrada das almas em cena, foi luminosa, assim como a porta do túmulo e o retorno dessas mesmas almas à vida cósmica. Assim, também na organização mosiana a iniciação junica feminina e o nazareto, isto é, a consagração da criança ao serviço do Senhor, tem uma conexão tão estreita entre si. Juízes, capítulo 13, v. 5, conceberás, e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha. Será nazareno, consagrado a Deus desde a infância e desde o ventre da mãe. Este é o nascimento de Sansão. Mas aqui entra outro fato, em que a luz secreta do ionismo em Israel lança uma luz ainda maior. Veremos que nenhuma faculdade humana, seja ela qual for, nasce, cresce, floresce e dá frutos, sem ciência e arte, não mais nestes tempos do que em qualquer outro. Reis, capítulo 1, v. 20, Ana concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, porque o havia pedido ao Senhor. Ela sabia a quem carregava dentro de si, e sua essência etérea foi iluminada pela alma que ela encarnava, já que ela dá a seu filho o nome de Santejeu, que significa esplendor interior de Deus. Mal a criança foi desmamada, ela correu o dia para o sumo sacerdote Leleli, conhecendo seu filho, ela o fez um nazareno. A luz com que sua alma piedosa nutria da criança, antes de seu nascimento, não seca com seu leite. Sua inteligência deslumbrada vê neste pequeno brilho profético, e dos lábios de sua mãe sobe ao céu uma doce canção de alegria, e meu coração saltou de alegria no Senhor, e meu Deus me inundou com sua glória, etc., etc. E o que é esse Deus que este iniciado israelense invoca? Vê, ela diz em sua bela canção, é o Deus do conhecimento total, é o Espírito que penetra na essência dos pensamentos. Reis, livro 1, capítulo 2, v. 5. A iniciação de Samuel é claramente indicada no capitão 3 do mesmo livro, bem como a necessidade da ajuda da visão dupla, para levantar o véu cada vez mais espesso do hermetismo mosiano. V1, e ora, o jovem Samuel estava servindo ao Senhor com a Eli, e a palavra do Senhor era então escassa, precioso, quase não se conheciam mais visões ou profecias. V2, os olhos de Eli estavam escurecidos, e ele não conseguia ler. V5, Samuel dormiu no templo do Senhor, perto da arca de Deus. V7, ele ainda não conhecia os caminhos do Senhor, pois até então a palavra divina não havia sido revelada a ele. Esta passagem confirma a exatidão leal do que os sacerdotes egípcios disseram a Estrabão. 11 indica, além disso, até que ponto os céus científicos da ideografia moisíaca já estavam perdidos. Finalmente, ele mostra com que arte religiosa as faculdades psicúrgicas foram treinadas, desde a infância dos nazarenos, paralelamente ao cultivo de suas outras faculdades intelectuais e morais. Assim agiram os antigos templos, do Tibete ao Egito, do Egito aos etréricos, dos quais emergirá um nazareno, para trazer, sob o nome de Numa, um pouco de ciência para a anarquia política dos querites romanos. Aqui estamos, a quase 4 séculos de distância de Moisés. Samuel envelheceu, e novamente o terceiro concílio, o da vontade popular, reivindica um rei, como outras nações e reis, livro 1, capitão VLLL, v5. Também aqui, a atitude do Conselho dos Deuses, presidido por Samuel, é tão significativa na pessoa deste profeta como na de Jonatas e na de Moisés. A proposta do terceiro concílio desagradou a Samuel. Ibidem, v6. Ele foi consultar o Senhor, e a resposta divina não poderia ser mais notável. Ouça atentamente a voz deste povo e a substância do que eles dizem a você, pois não é você, mas eu a quem eles rejeitam, para que eu não possa mais reinar sobre eles. Ou seja, já não querem a sinarquia, que é a forma do governo do meu reino na humanidade, eles querem a anarquia coroada em um soberano que eclipsa, como Nimrod, meu rosto, minha representação orgânica. Meu sinal trinitário de aliança no estado social. O Senhor acrescenta, já ouvi, pois, o que vos dizem, mas primeiro fazei-os entender bem e declarai-lhes qual será o direito do rei. Então Samuel voltou ao conselho dos anciãos e fez a crítica mais severa ao direito da monarquia política à vontade popular. Toda a passagem deve ser lida, e citarei apenas a conclusão, Ibidem,
v18, e então clamarás contra o teu rei, que, no entanto, foi o teu escolhido, e o Senhor não vos ouvirá, porque vós mesmos quisestes um rei. O final do capítulo acrescenta o seguinte: o povo não quis ouvir as palavras de Samuel. Não, disseram-lhe, queremos ter um rei que nos governe. Queremos ser como outras nações, nosso rei nos julgará, ele marchará à nossa frente, e o Coiubat trá para nós em todas as nossas guerras. Samuel corre novamente para reclamar com o Senhor, dá esta resposta, tão simples e concisa quanto terrível: Ibidem, v22, faça o que eles lhe pedem, deles um rei que os governará. Tais são os ensinamentos luminosos que a sinarquia mosiana legou às gerações futuras, partem do próprio templo, da divindade diretamente questionada pelos dois primeiros concílios. É possível não compreender o peso dessa autoridade suprema? É possível desconsiderar a antiga tradição do reino de Deus, da qual a política fez cair a humanidade? É possível, finalmente, se levarmos a sério a religião universal ou a ressurreição do antigo ciclo intelectual e social pelo raio abramida e mosiano, não nos curvarmos piedosamente diante desta lei do reino de Deus na humanidade, tão claramente formulada, tão valentemente proclamada por Moisés, pelo sacerdócio, pelo colégio dos iniciados? Por todos os profetas, por todos os nazarenos? Como os três raios da Arca da Aliança, os três poderes sociais sempre reaparecem, como um sinal de salvação, assim que a vontade do prudomes popular é obscurecida e invoca sobre sua cabeça o raio do falso unitarismo político, que evoca na pessoa de um soberano. Mais uma vez, não é a soberania que é condenada por toda a escola dórica de todo o mundo, é o governo da força, é a arbitrariedade, é o poder sem controle depois, sem exame antes. A verdadeira monarquia é, ao contrário, abençoada, mas o que é? É a presidência do segundo conselho, é a realeza da justiça formada pela iniciação, sujeita à autoridade do ensino. Mais uma vez, estou inventando essas coisas, é que na ausência do história universal, a própria Bíblia não as grita para quem quiser lê-la, e buscar nela os ensinamentos do Deus vivo, do Deus do conhecimento total, como diz a mãe de Samuel, do Deus da ciência integral e da síntese, como os dórios de todos os tempos disseram e sempre dirão. O que faço então nesta missão, o que não fiz nas duas missões anteriores? A obra de um profeta. De forma alguma, mas um trabalho de verificação científica do antigo espírito religioso, que era tal, na verdade, apenas porque era inteiramente científico. Estou fazendo, do ponto de vista das ciências sociais, exatamente o que um engenheiro faria criando uma ponte destinada a unir dois mundos separados por um abismo. Em vez de ter Vitrúvio na mão, tenho toda a história da humanidade diante dos meus olhos, e digo a todos os conservadores, bem como a todos os revolucionários da Judéia-cristandade, que é assim que, na vida das sociedades, seu organismo se constituiu para realizar de uma só vez a maior soma possível de sabedoria e felicidade. De autoridade e liberdade, de ciência e prosperidade, de justiça e justiça. E se não se compreende, depois de manifestações tão sinceras e universalmente motivadas, é porque, por um lado, os conservadores querem que a monarquia continue a perder-se e, por outro, os revolucionários querem que a verdadeira democracia nunca seja construída. Dito isto, nunca encontrarei em mim gratidão suficiente, admiração suficiente por este movimento dos Abramis Caldenia, por este testemunho social de Moisés, por estes dois primeiros concílios de Israel, tão retos, tão sinceros, mesmo em sua ignorância, tão brutalmente, mas tão puramente intransigentes em face desta iniquidade que é chamada de política. Deixe-me mostrar, de fato, outro povo que, em circunstâncias tão difíceis, foi capaz de servir de apoio para essa batalha de princípios. KT onde, nesta luta heróica, estão os princípios, está do lado dos príncipes, está do lado dos reis políticos, está do lado da vontade dos prudhomes populares? De forma alguma. Quem, nesta demonstração solene, são os revolucionários, os anarquistas? É Deus, por acaso? É ciência, é justiça, é economia? Obviamente não. Quem não reconhece, quem quer pisotear a aliança sinárquica do Sinai, a lei do reino de Deus na terra como no céu, o signo trinitário desta lei, os três poderes sociais pelos quais tudo é saúde, sem o qual tudo se torna doença. Novamente, vamos abrir o livro.
Acabamos de ver que foi com relutância que os 2 primeiros concílios concederam ao terceiro um rei político. Veremos o quanto suas previsões serão justificadas. Para afastar ao máximo o flagelo evocado pelo Conselho de Anciãos, Samuel busca uma alma através da adivinhação. Ele o encontra em um homem obscuro, sua ambição, boa, e essa alma vem a ele como se por acaso, Reis, livro 1, capítulo 9, v6. É então que o profeta consagra Saul e, a fim de limitar a vontade arbitrária nele, se esforça para iluminá-lo iniciando-o, Ibide, capítulo 10. Nisso, ele está em conformidade com a tradição dos antigos templos ortodoxos, mas este último, mais bem equipado, demorou muito. Toda a economia da investidura real deve ser observada nestes capítulos. O plebiscito ocorre somente depois, capítulo 11, v 14, 15. Depois disso, Samuel disse ao povo, e vinde, vamos a Galgala e renovemos a eleição do rei. Então todo o povo foi a Galgala e ali reconheceu Saul como seu rei na presença do Senhor. Mas o Senhor disse acima que tudo isso não é sua vontade, mas a vontade do terceiro concílio. O próprio povo disse a Samuel, capitão 12, vê-lhe a ore ao Senhor, seu Deus, por seus servos, para que não morramos, porque também acrescentamos este pecado a todos os outros que fizemos, de Deinandei, um rei que nos governa. O chefe do conselho dos deuses orou em vão, fez tudo o que estava ao seu alcance para moderar, na medida do possível, o vício radical de qualquer governo político, monárquico ou republicano. A sagrada adivinhação pode muito bem designar o homem obscuro, pouco ambicioso e virtuoso. A ciência esotérica iniciou-a em vão, tanto quanto era viável em tão pouco tempo. A religião foi em vão para consagrá-la, e a vontade popular para plebiscitá-la. O céu e a terra conjuraram em vão para torná-lo o mais imperfeito possível em sua função real. Essa mesma função fez de um homem corajoso um louco furioso. Seu primeiro ato foi, como sempre, pisotear sob seu poder a autoridade que, tendo-o criado, tinha o direito de controlá-lo. Portanto, para afirmar que ele mesmo desejava ser a autoridade, ofereceu sacrifícios ao Senhor, contra a ordem do Concílio de Deus, capítulo 13, v 9, 10. Vimos como a sinarquia divina se defendeu, na pessoa de Moisés como no menor dos nazarenos. Agora aqui está o velho Samuel correndo para Saul, aqui está a autoridade desarmada marchando como um guerreiro para o poder, ao qual a sensação da força dá o avanço do despotismo e do sangue. Ouçamos o verdadeiro rei segundo o Senhor, e que não haja engano, o verdadeiro rei sinárquico não é Saul, é Samuel. Reis, livro 1, capítulo 13, v 13, 14. E agistes tolamente, não guardastes o mandamento que recebestes do Senhor ou mesmo de Deus. Se você não tivesse cometido essa falta, o Senhor agora teria estabelecido seu reinado sobre Israel para sempre. Mas seu reinado não perdurará no futuro. O Senhor providenciou-se de um homem segundo o seu amor. Ordenou-lhe que fosse o governante do seu povo, porque a não observastes o que ele vos ordenou. Foi assim que Samuel falou com esse anarquista coroado. Estes são os augustos ensinamentos que a autoridade deu nos templos do Egito ao poder, que instituiu ensinando apenas para ser o representante da equidade divina na justiça humana. A linguagem masculina e bela das almas, em cuja vida o princípio nunca se comprometeu diante do príncipe. Que exemplo os proponentes do Primeiro Testamento dão aos herdeiros do Segundo? Que me mostrem, na Europa, desde Constantino, desde Teodósio, uma visão clara do reino de Deus, assim defendido pelos sacerdócios ou pelos corpos constituídos, sejam eles quais forem, contra a vontade arbitrária, seja dos povos ou dos reis. E esse vigor masculino dos rorins ortodoxos não é característico apenas dos 2 primeiros concílios mosianos. Todas as divisões do antigo Império de Harn, onde o cisma e a política eram evitados por instituições marcadas pelo puro carimbo da antiga sabedoria e ciência, mostram uma força moral semelhante, que é em si apenas o resultado de uma certeza intelectual. Os modelos saudáveis e santos. Como oram a humanidade. Que florete de luz fazem a platitude universal engendrada por governos puramente políticos, os herdeiros de Nimrod, com todos os seus meios de corrupção pública, força, dinheiro, arranjo de lugares e honras, etc., etc. Mesmo na China,
gosto de saudar no corpo de estudiosos esta velha constituição social e antipolítica, este espírito divino e humano ao mesmo tempo da autoridade do ensino, da unidade da lei moral, e eu me revelo piedosamente diante desses censores que são obrigados por sua regra a dar aulas periódicas aos reis que formaram. Isso é o que as teocracias são, quando são genuínas. Isso é o que pode o sacerdócio, quando a religião é científica e, consequentemente, real. Às vezes, o papado romano teve esses nobres lampejos, mas o que teria sido, o que ainda seria, se, rejeitando toda a política, tivesse se plantado, em plena luz, na ciência e consciência integral da Europa e da humanidade. A séria questão da hereditariedade monárquica não poderia deixar de encontrar seu lugar na experiência bíblica. A este propósito, é bom dizer que não só a adopção, mas também o reconhecimento absoluto dos valores, até mesmo a herança do trono, existia, nas sociedades antigas, para contrabalançar as doenças da alma e do espírito que atingem em particular as famílias soberanas. Todo corpo constituído, tanto moral e espiritual quanto físico, tem suas doenças especiais. O hospital tem sua podridão, as prisões e colônias penais têm seus próprios, e dos liceus ao que se chama de mundo, das oficinas aos tribunais, nenhum corpo coletivo está isento da putrefação que lhe é peculiar. É este último que engendra o raquitismo intelectual e moral, e o perigo para a sociedade como um todo cresce ainda mais à medida que ela se eleva e sintroniza em seus cumes. É daí que vêm todos os exemplos. Se forem bons, o efeito é geralmente benéfico, se são ruins, as consequências são universalmente desastrosas. Nunca, nas sociedades antigas de que falo, os dois primeiros concílios teriam tolerado o desastroso. O ensino de príncipes dinásticos sem moral, sem preocupação com as necessidades intelectuais e sociais de seu tempo, sem vergonha em suas paixões e em seus apetites desmedidos por prazer ou poder. Quando esses desvios existiam em uma família real, os templos, em suas lições secretas, indicavam ao soberano a alma que ele deveria adotar. Este fato ocorreu muitas vezes no Egito, e foi assim que os Ramsés foram levados da Etrúria para presidir o concílio dos deuses. Este fato é visível em Numa, enviada a Roma pelo sacerdócio etrusco pelas mesmas razões. Esse mesmo fato é fácil de averiguar historicamente até a China, onde o próprio imperador consulta os 70 da antiga universidade para a escolha de um filho por adoção. Em Israel, é o próprio concílio de Deus que fala com Samuel e, assim, quebra a hereditariedade monárquica. Reis, L.I., capítulo 16, v1, e até quando chorareis por Saul, já que o rejeitei e não quero mais que ele reine sobre Israel? Enche o teu chifre de óleo santo, e vem, para que eu te envie a Jessé de Belém, porque escolhi para mim um rei entre os seus filhos. 11 Note-se que esse evento ocorreu durante a vida de Saul, que logo não cessou de perseguir Davi para destruí-lo. Agora, quem é esse Davi? O menor dos pequenos. Estes são os exemplos de verdadeira democracia que a Ásia de Ram, nosso ancestral, deu ao mundo inteiro. Em nenhum outro lugar a espontaneidade teve mais lugar, em nenhum outro lugar, exceto no Egito, os dois primeiros concílios da sinarquia colocaram mais arte, mais cuidado, para buscar e selecionar valores humanos. A Europa tem o culto do individualismo, a Ásia teve e ainda tem a da individualidade. Ora, um cresce na proporção inversa do outro, pois individualismo e egoísmo são, no fundo, a mesma coisa, enquanto a individualidade só tem valor por causa dos serviços públicos que pode prestar. É por isso que a ciência secreta do primeiro templo brilha seus raios atentos no coração de uma criança pobre, a quem está prestes a fazer um rei. A iniciação de Davi é indicada no capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, começando com estas palavras, e depois disso, Davi foi para Nob, para o sumo sacerdote a ponto Davi é iniciado desde a infância para impedir que a realeza se torne pessoal, a soberania se torne antropomórfica, o poder se torne puramente arbitrário e, assim, dívida à lei moral, consequência da constituição intelectual do reino de Deus. A anarquia responde, em Saul, a esta sabedoria e ciência da sinarquia mosiana. Desta vez, é o concílio de Deus que o anarquista coroado está atacando. Reis, livro 1, capítulo 22, v11 A ele o rei mandou chamar o sumo sacerdote Aimeleque, filho de Aitobe, com todo o corpo sacerdotal,
que estava em Nob, e todos vieram ao rei. Então Saul disse a Aimeleque: Escuta, filho de Aitobe. Achimelech respondeu-lhe: Estou ouvindo, senhor. Saul: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Por que lhe deste o pão sagrado e a espada? Por que você aguentou? É um conselho de Deus, a respeito deste homem que, até hoje, está empenhado na minha destruição. A questão está claramente colocada sobre a fuga de David, evitando a substância do assunto. Este fundamento é a hereditariedade monárquica, condenada pelos 2 primeiros concílios, dos quais Samuel foi o valente porta-voz diante de Saul, que nada respondeu. A resposta sacerdotal de Achimelech não tem o acento da palavra do profeta, o bronze ou o som dourado da autoridade do iniciado leigo. Não rende nada, quanto à substância, que não está em jogo, pelo menos na aparência, é prudente, mas a autoridade nunca deve ser prudente, deve ser ela mesma e isso é suficiente para sua segurança. Eis a resposta do chefe do concílio de Deus, querido homem entre os vossos servos, cuja lealdade é igual à de Davi. 11 É teu genro, ele age somente sob as tuas ordens, e a sua autoridade guarda a tua casa. Cesseia a partir de hoje que o decreto do concílio de Deus sobre o seu assunto data. Não quis fazer nada contra o vosso serviço pessoal, e peço ao rei que não conceba uma suspeita tão prejudicial à minha pessoa e a toda a casa de meu pai. Pois quanto ao que você agora formula contra Davi, seu servo nunca teve o menor conhecimento disso. Samuel teria falado de outra forma, mas o sumo sacerdote pagará caro por sua prudência, sua fraqueza como representante da autoridade divina nesta terra e diante deste poder. Saul respondeu: E tu vais morrer, Aimeleque, tu e a toda a tua casa. Ele então disse aos arqueiros que estavam circulando: Já apontai para os sacerdotes do Senhor, e atiram, porque eles são de entendimento com Davi. Eles sabiam que estavam fugindo e não me avisaram disso. Os oficiais do rei se recusam a colocar a mão no conselho de Deus. Então Saul disse a Doeg e Dunsen, isto é, rédico cismático: Já apoderai-vos destes sacerdotes. E Doeg obedeceu, e matou naquele dia 25 sacerdotes que usavam o éfode de linho. Ele então foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e colocou homens, mulheres, crianças e criancinhas a espada nos seios. Assim a anarquia coroada afogou o concílio de Deus em sangue, pois havia massacrado o concílio dos deuses mais de 200 anos antes. Levita, Abiatar, filho do pontífice Aimeleque, escapa desse assassinato político, como fez Jonatas, e vai se juntar a Davi, levando consigo o éfode do sumo sacerdote. Tal era a ruína do primeiro templo, o templo social, o templo vivo, cujos materiais eram homens e não pedras, instituições e não madeira e metal. Tal foi o mistério da iniquidade pelo qual a política burguesa no início, depois monarquista, sempre anarquista, aniquilou a sinarquia mosiana, a imagem do Deus vivo no estado social terreno, o verdadeiro reino resultante da aliança direta e científica de Moisés com o reino de quando Salomão ergue seu templo de. Ele não ressuscitará o templo verdadeiro por essa razão. Pelo contrário, ele derrubou sobre Israel o raio interior da evolução, o trovão exterior de todos os cesarismos, ninivile, caldiano, persa, macedônio, romano. Enquanto prevaleceu a sinarquia de Moisés, ou seja, por mais de 400 anos, não houve templo de pedra. Novamente, a razão para isso é que as metrópoles ortodoxas estavam em outro lugar, testemunha aquele egípcio que, sob Saul, disse a Davi, Livii, capítulo 30, v 15, e jura-me pelo nome de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor. Davi jurou. Este egípcio é um iniciado ortodoxo, pois invoca o maior dos juramentos, a do nome de Deus. Davi, ao jurar, prova mais uma vez a conformidade da aliança universal dos ortodoxos, da qual Tobes era a metrópole nessas regiões. A sinarquia moisíaca, enquanto durou, mais ou menos preservou o espírito e as regras dessa universalidade dórica. O próprio Salomão crescerá apenas como uma espécie de vice-rei egípcio, e é nessa capacidade que, como genro do faraó, ele poderá construir seu templo de pedra e estender seu poder por toda parte. Mas assim que ele se vinculou à sua força e tentou quebrar essa aliança, ele provocou sua política puramente nacional e a separação de Israel de Judá,
a consequente intervenção do Egito, que se contentou em amarrar Judá à paz, e então a irrupção do cesarismo cismático da Assíria, que aniquilou Israel e esmagou Judá.